Alô, mundo! Alô, mundo! Olha eu aqui. Mais uma quarta-feira, meu povo, mais um especial sobre o samba de São Paulo. Essa matéria que eu tenho adorado fazer, adorado estudar. E não podemos deixar passar em branco essa magnitude que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai se aprofundar na raiz da história do samba de São Paulo. O meu vermelho e branco não é à toa. O meu vermelho e branco tem um propósito, tem um significado hoje. Quando eu falo de me aprofundar nas raízes do Carnaval de São Paulo, a patroa passou aí, é porque a gente vai ir direto ao encontro à primeira escola de samba de São Paulo, ao primeiro registro de escola de samba de São Paulo, que é a Lava Pés, hoje Lava Pés Pirata Negro, daqui a pouco a gente vai contextualizar um pouco. Então, o Samba para a Vida tem a honra, tem o orgulho de trazer aqui Rose Marcondes, que foi a presidente até 2019 e que hoje faz parte da diretoria ainda, Lava Pés. Rose, muito obrigado, Rose. Boa noite, tudo bom, Vaguinho? Aqui, ansiosa para falar com você, apesar que eu já falei hoje tanto, mas vamos lá, vamos falar da nossa história, né? Muito Pergunta. obrigado. Como eu falei, aqui a gente vai tentar se aprofundar um pouco no que é a Lava Pés, que a Lava Pés hoje é a primeira escola de samba mais antiga de São Paulo. Sim, sim. E, Em atividades, Vaguinho, vamos assim, e em em atividades atividade. em São Paulo, porque ela nunca parou, ela nunca deixou de existir. Ela pode ter ficado fora dos holofotes, mas ela sempre estava ali. Exato. E um registro bem importante que a gente não pode deixar de citar é Madrinha Eunice, com quem você teve Sim. tanto contato. Eu fui pesquisar e vi que você teve um contato muito próximo. Conta pra gente, para quem ainda não conhece, antes da gente contar um pouquinho de história da Lava Pés em si, conta pra gente um pouquinho da figura de Madrinha Eunice. Então, é assim, eu sou neta e afilhada de Dona Deolinda Madre, né, que era o nome dela, mas era conhecida por Madrinha Eunice, né? Uma mulher, filha de escravos, né? Filha de escravos. Ela era negra, né? Uma mulher muito da autoritária, muito guerreira, passava uma firmeza para a gente que era fora do normal, uma mulher de um poder, né, que ela tinha de trabalhar as pessoas, de conversar com as pessoas, que ela conseguia tudo aquilo que ela queria, que ela almejava. Mas, naquele tempo, ela tinha a cabeça um pouco mais adiante, vamos dizer assim, um pouco mais inteligente que alguns, e formou, né? Veio para São Paulo, de Piracicaba, que ela era piracicabana, veio para São Paulo, ficar na casa da tia dela aos 11 anos, casou-se logo depois, teve 4 bancas de limão na Rua Direita, Clóvis Bevilacqua, que ela contava para a gente, viu, gente? Isso daí é a história que ela contava para nós e eu guardei com todo carinho. E aí começa a trajetória dela dentro do samba. Jongueira, ela dançava jongo e saiu no blocos Baianas Paulista ou Baianas Teimosa, que era o nome desse bloco, então a gente não tem certeza. Daí em diante, ela foi com o marido dela e o irmão dela, foram para o Rio de Janeiro assistir o Carnaval do Rio de Janeiro, né, na Praça 11, onde era uma grande manifestação que acontecia lá, né? E trouxe essa ideia, ela ficou apaixonada por tudo que ela viu lá naquela época e trouxe para São Paulo e formou um grupo de pessoas,
né? Onde se forma a Escola de Samba Lava Pés, em 1937. E assim, se a gente falar do Lava Pés, a gente tem que falar de Madrinha Eunice. Se falar de Madrinha Eunice, nós temos que falar do Lava Pés. Então, daí começa tudo isso. Ela foi presidente de time de futebol, que era o Lava Pés, né? Primeiro Mocidade do Glicério, depois o Pro Lava Pés time de futebol, que ela também tomou frente, ela tinha essa coisa de líder, né? E ela foi, né? Ou melhor, né? Uma dos 5 cardeais do samba, que é a única mulher no meio dos 4 homens, né? É Madrinha Eunice. Então, E daí começa a história do Lava Pés. Lava Pés, que é de um bairro que hoje é marcado pela tradição japonesa, mas que essa tradição na japonesa veio por Então, a conta gente de uma falou negligência do Estado, porque era um bairro preto, né? isso, e Era um bairro é um preto, bairro preto, né? a Eu Liberdade, a falei muito Baixada do disso Glicério. hoje. Liberdade, né? Chaguinhas, um cara que revolucionou nosso bairro. Sei que todos os cemitérios que tinham por aqui, que eles esconderam, que os órgãos públicos esconderam, era cemitério para negros e para indígenas, e era um bairro de povo preto, né? E o esquecimento quando a imigração japonesa veio para cá, e eles acham que é um bairro japonês, verdade, lá nas histórias, é um bairro de povo preto, entendeu? É um bairro de preto porque, assim, aí a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais na história, mas para a gente não ser tão prolixo, para a gente não se estender tanto no assunto, por conta que era Isso, Várzea, isso. é um bairro de Várzea, então um bairro que até Tem teoricamente a era várzea do pobre. Glicério. Exato, então não era onde que os barões queriam morar. Então ali era o bairro, por isso que era um Não. bairro preto. Então, só que aí depois o pessoal, com a E imigração também os japonesa, vem espanhóis. Os e se espanhóis também apropria. chegaram, Isso, chegaram a morar aqui, os espanhóis, que era aqui no Lago do Cambuci, tinha muito espanhol, né? Mas quem fincou aqui no bairro da Liberdade foram os japoneses, né? E desde então caiu no esquecimento, só uns anos para cá que começaram a lembrar que é um de povo negro, tem a igreja, tem a história dos Chaguinhas, enfim, toda a manifestação toda, quando começam a dizer que é um bairro oriental e na verdade não é, né? Na exato. verdade não é. Exato, vale sempre ser registro, tá, pessoal? Então, vamos se ater aos fatos reais da história. E Madrinha É Eunice, verdade. depois que ela volta do Rio de Janeiro com o marido e com o irmão, Do Rio, ela forma o Lava Pés. O Lava eles Pés, montam, ela monta o Lava Pés em 1937. exato. Então, e a gente vem numa trajetória que o Lava Pés ainda sem sem a oficialização do Estado, né, do Carnaval Isso, como do Estado. manifestação, e ela vem Isso. como de forma hegemônica, como que ela contava essa forma É, hegemônica da escola de samba? Agora a gente contextualizando como se ela fosse uma visão dela contava para a assim, escola. olha, isso, olha como é que ela contava para a gente. Que naquela época ela reuniu um grupo de 30, 40 pessoas, era um grupo pequeno, não era um grupo grande. Homens se vestiam de baiana, enfim, e saíam subindo Rua da Glória, Galvão Bueno, Liberdade, até chegarem na Rua Direita e fazer o carnaval, passando a taça para ganhar um dinheiro. Quando se encontrava uma escola com um cordão, tinha tal briga, e um querendo tomar o pavilhão do outro, e depois a polícia chegava, punha todo mundo preso, furava os instrumentos, era bem uma coisa dessa. E o carnaval foi indo, foi evoluindo, e ela se consagrou. O Lava Pé se consagra no início como uma das melhores escolas de samba, porque não tinha muita escola de samba, né? Uma das melhores, né? E cada lugar que ela ia ganhava o troféu e tal. Então, quando oficializa o Carnaval, ela contava para a gente que foi em Ibirapuera,
Então começa a disputa. Então já tinha o ser assim, depois de nós é Nenê de Vila Matilde, Acadêmicos de Tatuapé, que todo mundo esquece disso, né? São escolas que têm idade, têm idade. Depois veio os cordões que deixam de ser cordões e passam a ser escola de samba, que é camisa verde e branco e vai. Mocidade Alegre é a mesma coisa, e assim a gente foi indo, mas tinha Morro de Casa Verde, tinha outras escolas que caíram no esquecimento, Paulistano da Glória, ninguém lembra mais disso, né? Então tinha esse tal concurso no Ibirapuera, enfim, que os organizadores faziam, que até na época recebi o troféu lá na Antártica, que é bem aqui na Avenida do Estado, que não existe mais, só existe o terreno. Então, era lá que recebia essa premiação, enfim, ela contava para gente. E aí o carnaval veio vindo, ela continuava bem, estava tudo bem. Quando começa a crescer o carnaval, começa a queda de vai e vem, e aí foi indo, mas isso era meados já de 70, 76, aí foi já lá em cima, porque até os anos 60 ela era uma das melhores escolas de samba que passava do Carnaval de São Paulo. Mas eles antigamente também, ela dizia que eles não tinham enredo, eles ouviam marchinhas do rádio, que era isso que fazia o carnaval. Tinha baliza, o tema era rei, rainha, nos desfiles deles, antigamente. Então, era isso que ela contava para a gente, mas que sempre no final a polícia vinha, furava todos os instrumentos e levava todo mundo preso. Era essa a história que contava para a gente antigamente, né? E aí, com o decorrer dos anos, o Lava Pés chega até 77, se não me engano. Ele chega no grupo 2, que aí tinha o grupo 1, que era vai, camisa, que já tinham deixado de ser cordões, desculpa, e viraram escola de samba. Então, o concurso era aquela coisa um pouco maior, na Avenida São João. Eu cheguei a desfilar com 8 anos de idade na São João, né? Então era um carnaval legal, porque não tinha arquibancada como é no Anhembi, era uma coisa mais calorosa, mais perto do público, mais emoção, mais tudo. Então eu pude ter essa oportunidade de sair nessa época. E aí começa a queda, em 77 ela começa, vai, vem. E o último ano dela, num grupo de elite, que não existia grupo especial, foi em 1975. E aí começa a queda do Lava Pés aí nessa evolução, porque foi a evolução do carnaval que a minha avó não acompanha. Minha avó acha que tinha que ser aquele carnaval metódico dela e não acompanhou a evolução do samba, do carnaval dentro da cidade de São Paulo. Então ela começa a decair. No passar dos anos, fizeram um amparato para o Lava Pés, pondo a Lava Pés ao concurso. Se não me engano, acho que foi em 1984 ou 85, eu não me recordo agora. Eles fizeram o Lava Pés ser ao concurso naquele ano, então ela não concorreria, mas desfilava por tradição, pelo nome e tal. Aí passou-se 2 anos, ela não quis mais, disse que não tinha graça, porque o negócio era concorrer, enfim, volta nós para o grupo, e aí vai caindo, que ela já não tinha mais aquela coisa, ela tinha muito medo que os brancos pegassem o samba. Ela dizia muito isso, ela falava, cuidado, porque nós vamos acabar perdendo o samba para os brancos. Não é racismo isso, mas ela falava dessa forma. E realmente a gente perdeu para os órgãos públicos. Realmente, hoje em dia, a maioria dos presidentes de escolas de samba são brancos mesmo.
o povo preto sumiu de cada escola, de cada... É um ou outro que tem ainda alguém, mas a maioria hoje é escola de presidente branco. Mas ela dizia muito isso, então, a evolução que ela queria que ela não queria que acabasse aquele carnaval dela. Mas foi evoluindo tanto, tão rápido, tão tudo, e ela falava, depois que o visual virou quesito, tudo acabou. Então, realmente, tudo acabou, que hoje a gente tem um contrato, a gente tem uma obrigação de levar a escola para ser a campeã, enfim, todo esse aparato que a gente tem que fazer para ser a melhor, né? Que antigamente não tinha essa coisa da melhor, tinha aquela que vinha bem e tal, mas todo mundo era amigo, todo mundo era parceiro, e hoje já não tem muito isso, né? Infelizmente, acho que esse é um reflexo das escolas de samba que como acompanho mais o que é tido como samba de mediana, é o mesmo reflexo. Acho que a partir do momento Uhum. que começa-se a industrializar, vamos colocar entre aspas, industrializar, começa a se mercantilizar o produto, Isso, produto isso. Como samba como... ela falava de uma forma simples, mas falava nesse lance da indústria entrar, da empresa entrar e tudo mudar, e realmente tudo mudou, né? Exato, que a gente tem ali o fenômeno que aconteceu no samba dos anos 90, né, com todos os grupos, principalmente aqui de São Paulo, que foi um Sim, fenômeno... Lógico, é a minha geração, né? É o que eu acompanhei, é o que eu cresci é, ouvindo. É, foi aquela explosão, deu uma visibilidade do grupo para o era a samba nossa geração, que nós o estava samba não tudo tinha. ali. O samba não tinha aquela Não tinha visibilidade. A gente tem que ser isso. muito grato também a essa rapaziada. Também, também, E também. só que nisso veio a famigerada separação entre samba e pagode. Que eu acho um pensamento preguiçoso, né? Separar isso, separar samba e pagode. Isso. E é o que acontece, é o que eu vejo que acontece muito, Rose, nas escolas de samba de São Paulo, quando a gente vê que escolas de tanta tradição, um exemplo, eu vou dar um exemplo clássico assim, que é mais próximo a mim, que é o Camisa, há tantos anos que não consegue mais Que não subir para consegue o mais subir. Você especial. entende o que eu estou te dizendo? Sim. Então é por isso que É eu, uma É e é uma por guerra isso, dentro do samba. oh, desculpa. O próprio samba guerria contra ele mesmo. E aí não consegue deixar uma escola de tanta tradição, de tanta história, porque o Camisa tem muita história, e não consegue sair daquele grupo e perigas a cair para um outro grupo, como caiu a nossa Peruche, como caiu o nosso Nenê. Quando eu falo do samba, Vaguinho, eu falo do samba, eu gosto do samba. Eu não tenho aquela rivalidade de eu sou Peruche, eu sou Vai-Vai, eu sou Camisa, eu sou Nenê. Não, eu gosto do samba. O samba da raiz, o samba de roda, até mesmo um pagode, ele sendo bem feito, eu acho que não tem problema. O problema é que nós mesmos, sambistas, hoje eu vou falar uma coisa que eu até nem gosto muito, mas como eu sou a Rose, então eu vou te falar. Hoje existe o sambista e hoje existe o sambeiro. Aí, aí os outros falam assim, mas por que sambeiro? Porque o sambista, ele é tradicional, ele gosta do samba, ele desfila por amor, ele desfila por carinho ao pavilhão. O sambeiro não, ele quer ganhar dinheiro. Por isso que minha avó dizia, depois que o visual virou quesito, tudo acabou. E realmente é essa a essência do samba que a gente não pode deixar acabar, que é você gostar daquele pavilhão. Não é porque você gosta do pavilhão, que você faz tudo pelo seu pavilhão, que você é bobo. Não, não é isso. A gente gosta daquilo. Eu não posso ser um sambeiro e chegar no Lava-Pés e falar: olha, eu quero tanto para vir desfilar aqui. Uma sala e uma porta-bandeira, eu falar que quer tanto para desfilar. Então, para mim, isso é muito triste. Um cantor vir que é, poxa, falar que precisa de ganhar tanto, tudo bem que eu acho que todo mundo tem que ganhar. Eu concordo com isso, mas
não dessa forma tá, o nosso carnaval. Hoje tudo é comprado, tudo é uma máquina de dinheiro, é uma indústria completamente fora das normas da tradição do carnaval, que a gente não tem que seguir mais elas porque a gente já evoluiu muito, mas a gente tem que respeitar as nossas tradições, o nosso pavilhão, principalmente o pavilhão de cada escola. Porque se não fosse isso, a gente não teria como ganhar essa renda hoje, como ser o cara melhor para cantar, a porta-bandeira maravilhosa, nota 10, enfim, o melhor ritmista e tudo isso mais. Então, o carnaval evoluiu, mas evoluiu de uma forma que meio que torta, ou meio que errada. Eu não sei te dizer a forma correta, mas eu acho que teria que todos ganhar, não tiro isso, mas de uma forma com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Eu gosto dessa escola, então eu vou fazer porque eu gosto dessa escola. Não é só pelo dinheiro, né? Eu acho que tem que ser mais ou menos isso, entendeu? Como eu falei com a E Bernadette, aí, os anos 90 foi bem essa explosão de coisas novas, de cantores novos, de passista nova, que não existe mais isso. Hoje não existe a nota samba no pé, que antigamente a gente. O carnaval era isso, tinha que ter o samba no pé, e hoje a gente não tem mais o samba no pé. As meninas são chamadas de passista, todo do samba igual, todo mexe o bracinho igual e está tudo acabado, né? e um retrato bem importante que a gente tem aqui em São Paulo, nos anos 90, é a criação do AMB, né? Em 91, quando se cria o AMB. Você acha que a criação do AMB Sim, é o sim. espaço que o samba precisaria ter? Era um espaço, porque até então era desfilado na Avenida Foi da São João para Nós Tiradentes. precisaríamos ter, mas não da forma que eles, É não da isso, forma que eles fazem com a gente, não. é isso. Como é que é o tratamento hoje Não da do forma que eles AMB? fazem com a gente. O tratamento do Ayambi é bem contrato, bem. Como é que eu posso te dizer? É bem doido, né? Porque você entra, né? Uma hora e 10 é o grupo especial, não é isso? Uma hora e 10 é o grupo especial, você entra por um portão, sai pelo outro portão, entra no ônibus e vai embora. Acabou. Né? Você não consegue. Você tem que marchar, você não curte mais o carnaval como era o carnaval, até mesmo nos anos 90, porque antes do Ayambi ficar tão grande, tão assim, tão bonito, que todo mundo acha bonito, mas é um lugar estranho, né? Pagar uma fortuna para ir ver a sua escola de samba, às vezes o cara não tem condição, então assiste pela televisão. Então, esse lance do carnaval, que o carnaval foi feito para a gente extravasar, para a gente brincar, e não para a gente ser torturado numa avenida, entendeu? E você acaba sendo torturado, porque você tem que fazer aquela evolução, você tem que marchar 1 hora e 10, quando você vê, já foi, você passou, você não sentiu, e tudo acabou. Você tem que rapidamente entrar num ônibus, porque a outra escola está vindo lá atrás, e é uma política, é uma guerra para ser o campeão, para ser o melhor, para ser isso, para ser aquilo, e, e o Ayambi só ganha, né? Os órgãos públicos só ganham com isso, e a gente não percebe que a gente acaba entrando nessa máquina de fazer dinheiro que é hoje, entendeu? Sim, perfeito. É como eu estava falando com a Bernadette, essa questão de valorização da cultura do samba aqui em São Paulo, eu não sei como é que funciona no Rio, mas por de fora eu consigo enxergar que é uma reverência maior para as escolas mais tradicionais. E aqui em São Paulo, eu acho que o maior Sim, culpado é o próprio paulista. sim, O próprio paulista, ele não dá o verdadeiro valor. sim, Não se lembra quem é Madrinha Eunice? Pô, se chegar para qualquer pagodeiro hoje em dia, ninguém vai saber quem é Madrinha Eunice, Ideval Anselmo. Poucos vão saber quem é seu Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, muito poucos, seu Talismã.
São muito poucas as pessoas que sabem desses caras que fizeram que fizeram a história do samba de São Paulo. E isso eu acho muito grave. É muito grave tudo isso, porque a gente está começando a esquecer, apagar uma memória que a gente não vai aprender na escola também. Não, E não as vai. escolas de samba também, eu vejo que tem um papel fundamental nesse esquecimento, porque as escolas de samba também não Porque elas estão também não fomentando isso. ligam. Elas não estão Não, fomentando não isso. ligam para isso. Não É, ligam. Não ligam, não, ou não querem lembrar, não sei te dizer. Elas não querem nem que apareça, nada. Mas é muito bonito você lembrar de um cara que ajudou a fazer aquela escola crescer, que ajudou a escola, o seu talismã, poxa, um cara como ah, aderecista, o cara fazia várias alegorias maravilhosas. Eu era novinha, ia com a minha avó, caramba, quem é que sabe disso? Ninguém sabe quem foi Talismã, né? Ninguém sabe quem foi Tuniquinho Batuqueiro, um grande compositor, né? Sabe assim, sabe do Geraldo Filme, que é um cara que também, um puta sambista maravilhoso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o resto eles não sabem quem são Belobo, Jangada, uma série de pessoas que ainda estão vivas por aí, ninguém nem lembra que existem, né? Eu acho triste isso. E fizeram história no samba, fizeram história no carnaval, né? E hoje todas as escolas deviam de lembrar um pouco dessa trajetória. Não é a trajetória da escola deles, porque lá atrás foram outras que fizeram para que eles fossem hoje o que são, entendeu? Várias escolas aí têm muita história para contar e não contam, né? Não sente a vontade de dizer como foi, por que que foi. É tão bonito você saber a história da sua escola e é assim que eu penso, né? mas são trabalhos assim como esse que a gente está começando, como o pessoal eu falei do Papo de Samba Podcast, o pessoal da SASP também, que tem um canal de podcast também Também. incrível, incrível também, que vem relembrando toda essa história do Carnaval de São Paulo. A SASP mais Eu acho que específico, Lei tem do que ser. Carnaval. Aham. Eu acho que tem que ser lembrado. Todas, 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 todas. Até aquele que carrega a água para o ritmista, que hoje a gente tem isso, mas eu acho que tem que ser lembrado. Até história, o cara fez história, o cara está ali no bastidor, mas para acontecer tudo aquilo, teve alguém por trás, teve alguém que fez acontecer, entendeu? Então é Exatamente, mais ou menos isso que eu penso. exato. E chegamos aqui nos seus anos 2019, que é o seu último ano como presidente, que aí entra uma figura Como presidente. como presidente do Lava Pés, que eu tive a honra através da Claudinha Alexandre, primeiramente, meu beijo para ela, essa É um beijo para ela, adoro ela. pesquisadora incrível, né? E jornalista Incrível, incrível, incrível. ser humano incrível, antes de tudo, que me colocou em contato com Verdade. ele, que ele fez com que eu chegasse até a Rose, que é o seu Ailton Graça. Ailton Graça, para quem não está associando o nome à pessoa, é ele mesmo, é o ator global, que hoje é o presidente do Lava Pés e que ele atribui o Da Pirata Lava Negro, Pés, que ele Pirata Negro, é. incorpora o nome Pirata Negro, porque é uma história particular Isso, dele. Depois, quando a gente particular conversar com dele, ele, é eu vou querer saber o porquê do Pirata Negro. Mas que verdade. ele tem uma representação para dentro da cultura paulistana que é gigantesca. Pouca Sim, gente sabe, mas ele foi mestre-sala por muitos anos da Avenida Fiel. por Ele é um muitos anos, ele dançarino Gaviões, excepcional. doente, né? Gaviões, Exato. depois 9, um grande E, mestre-sala, um grande e hoje é mestre-sala. comentarista do Sim, do Carnaval. Carnaval, né? Então, ele se aproxima de vocês. Como é que foi essa primeira aproximação do Ailton Graça com a Lava Pés? Eu faço essa pergunta não só pela significatividade dele, pela representação dele, mas por conta que ele chega justamente na Lava Pés, a nossa primeira. Eu vou te contar, então. Em 2018, eu fiz um projeto com os amigos
O projeto não deu muito certo, de 2017 para 2018. Em 2019 eu tinha que samba na rua, correr na rua. Fatidicamente cai Peruche e cai vai. Peruche cai para o grupo mais abaixo, Nenê também cai, e vai também cai. Eu pego e faço um post, um lamento meu no Facebook, lamentando, poxa, caramba, eu gosto tanto do samba e hoje eu vejo as escolas de tradição todas no grupo inferior, onde já se viu e tal, a única que ficou, mas é comandada por um branco, é o Acadêmicos do Tatuapé e tal, 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 tal. E fiz o post lamentando tudo isso. Poxa, o Lava Pé estava lá no fundo, e agora eu estou vendo essas escolas caírem também. E aí fiz o post. Logo em seguida eu coloco assim: gente, o que vocês acham de eu fazer? Não, minto. Eu fiz esse post do lamento, depois eu ponho um outro post, dizendo assim: o que vocês acham de eu fechar a Lava Pés? Aí virou aquela loucura. Todo mundo mandando mensagem: Rose, o que está acontecendo? Eu falei: gente, eu não estou muito bem, eu estou meio doente, eu estou com um problema na coluna que tinha me dado, e eu não sei se eu vou conseguir colocar o carnaval ainda na rua e tal, tal. E fiz aquela coisa, e todo mundo postando, e todo mundo ligando: Rose, você não pode deixar o samba, o Lava Pés não pode ficar na lenda, não pode acabar a história dele, você tem que continuar, você tem que lutar, tal, tal, tal. Foi isso que eu fiz. Com o passar do tempo, eu tinha que já programar, já estava tendo reunião, porque logo que acaba o carnaval é 40 dias, depois a gente começa a ter reunião, começa a ter tudo de novo, você tem que seguir sua vida. Eu falei: gente, não tem jeito, eu vou ter que pôr o samba esse ano ainda na rua, mas o ano que vem eu juro que eu paro, e para mim não dá mais, eu estou cansado, eu não estou bem, a minha saúde não está legal. E aí, nós estávamos assistindo O Sétimo Guardião, e, por sinal, ele estava na novela, ele era o padre e tal. E uma moça que ligava diretamente para mim: Rose, queria falar com você para ajudar a lavar pés. E eu falava: vai, vem mais um, contar uma historinha, eu ouvi, não vai acontecer nada. Enfim, eu já estava de saco cheio de toda hora alguém vir falar que quer ajudar e no fim não tem nada. E ela, uma vez, duas vezes, três vezes, estou ligando. Aí meu esposo falou: Rose, é uma falta de educação você fazer isso, né? Atende a moça, pelo menos atende a moça, vê qual é a proposta dela, depois você diz não e pronto, e está tudo bem. Ah, tá bom, vai, eu vou atender essa moça e pronto. E aí eu marquei para eles virem aqui na minha casa, porque ela tinha marcado para mim ir no restaurante, fora, tal, mas eu com problema, com vergonha de estar de andador, porque eu morria de vergonha. Eu falava: pô, uma pessoa que andava, fazia mil e uma coisa, agora de andador por causa de coluna, eu não estava entrando nada no eixo, nada no eixo. E naquele dia, vaguinho, então, a moça marcou, mas eu ainda estava com o coração apertado, muito chateada, muito tudo, o enredo estava pronto, que é esse que eu estou com a camiseta aqui. Eu fui até o patrono da escola, que é Seu Veludo e Dona Maria Padilha, que a gente fala com muito amor, muito carinho deles, que é a nossa religião, e eu não tenho vergonha disso. E sentei, pedi para pôr uma cadeira pertinho deles, sentei, aí chorei, e Só um chorei, parênteses, né? não tenha, não, nunca sinta vergonha da religião, da fé que vocês têm. É, Não, tem pessoas que não gostam de falar, né? porque eu sou católico, apostólico romano, mas para eu entender o samba eu tive que estudar sobre as religiões de matriz africana. Não é possível você estudar samba sem que você saiba também sobre essas religiões, sobre esses rituais, sobre como é que se dá isso daí. Então, não sinta vergonha. Aqui o Samba para a Vida é um espaço totalmente democrático e diverso.
Então, daí, Vaguinho, eu chorei muito no pé do seu Veludo e Dona Maria Padilha, são os patronos da nossa escola. Na verdade, eles são os donos, minha avó deu para eles, então nada mais justo. Aí cheguei, chorei, falei, me dê um caminho, me mostra o que eu devo fazer, porque eu vou acabar com a escola de vocês. Eu não tenho mais condição eu estou sem condição, meus filhos não querem saber muito, enfim. Mas eles me ajudam, sempre me ajudaram. Mas molecada, você sabe como é, não se liga muito nas coisas. E aí pedi para que desse o caminho para mim. Naquele dia, uma terça-feira, no mês de maio, no início do mês de maio, eu já estava com enredo, já tinha tido reunião na UESP e tudo. A Adriana traz o Ailton aqui. Então foi assim, meu filho abre a porta, né, e grita, mãe, o padre. Daí eu muito da besta, que padre? Mãe, o padre, mãe. Aí minha outra filha vai na janela, mãe, é o Ailton Graça. Eu falei, mas o Ailton Graça está aqui em casa, né, no portão? Você vai ver que ele vai em algum outro lugar, né? Não é aqui. Não, mãe, eu acho que é aqui, ele está com uma mulher. Eu falei, será que é essa mulher que quer falar comigo que trouxe ele? Mas ela falou que vinha sozinha. Aí eu gritei, Adriana, aí ela tinha realmente trazido o Ailton Graça. Mas na hora de receber na porta, meu esposo vai receber na porta, os dois se conhecem, uma amizade a mais, entendeu? Ele, pô, pessoal, pô, é na sua casa que eu vim, arrumou sua mulher, aquela coisa. Ele entrou, cumprimentou os meus santos na entrada da sala, me cumprimentou, falei, vamos lá para a sala, vamos conversar, tal. E aí ele fala assim, foi Exu que me trouxe. Eu falava, não, foi o meu Exu que te trouxe. E ficou uma coisa assim, ele falava que foi Exu que mostrou eu, e eu falava que era o meu que tinha mostrado, e os dois começam a chorar, que foi uma coisa muito emocionante. Eu falo, meus olhos enchem de lágrima, e simplesmente a moça que estava com a gente caiu no esquecimento, porque nós dois foi uma coisa de ancestralidade, de orixá, de tudo misturado, porque o que ele queria e o que eu queria era tudo igual, sabe? Era tudo muito certo, sabe? Coisa de filme, porque ele falava uma coisa e eu falava a mesma coisa, eu falava uma coisa, ele falava a mesma coisa. E aí, assim, sem mais nem menos, quando ele foi perguntar, mas você quer o quê no Lava-Pés? Eu falei, eu não quero nada. Eu só quero, eu te dou o lava-pés. Eu falei para ele, eu te dou o lava-pés. Eu só quero que você continue com essa história, né? Continue louvando seu Veludo e Dona Maria Padilha, continue com a história da minha avó e que deixa eu ir e vir dentro do lava-pés porque eu amo essa escola. Ele começou a chorar, eu também comecei a chorar. Bom, enfim, quem estava aqui ficou todo mundo emocionado, todo mundo que foi uma loucura, a minha porta ficou uma loucura quando o Ailton Graça parou aqui. E aí eu passei o samba para ele. Ainda tive muitas críticas. Ah, você vendeu a escola. Eu falei, não, gente, o Lava Pés não tem venda. Não tem venda. Eu só estou seguindo uma coisa que minha avó pediu, que não deixasse os brancos tomar conta do samba dela. Eu estou passando por uma pessoa negra que ama o samba, que sabe como lidar com a escola de samba, né? Ele falou para mim, Rose, eu não tenho experiência nenhuma de escola, mas eu queria muito ter uma escola de samba e que acoplasse ao meu instituto, que é o Pirata Negro. Então, tudo que tem no instituto dele era o meu sonho para que a Lava Pés pudesse ter dentro da quadra dela. Então, tudo muito de encontro, foi destino, se foi destino, era destino mesmo, eu ter ficado os 23 anos e meio segurando essa escola.
e depois entregar para ele com maior carinho, com maior orgulho. Eu falo de boca cheia, entreguei para a pessoa certa a lava-pés. Eu entreguei para a pessoa certa, porque ele tem um amor pelo lava-pés que parece brincadeira, né? Eu nem, sabe, a emoção que ele transmite para cada pessoa, por ele ter tido a escola na mão dele, por ele estar como presidente, que ele não gosta que fala que ele é presidente, que ele é o zelador, ele não gosta que eu falo que eu sou a presidente de honra, ele gosta que me chama de soberana, porque ele acha que tem que ser assim, e isso me emociona a cada dia, me emociona a cada passo que ele dá, ele fala comigo, tudo que ele faz sobre a escola, ele fala comigo. Então, para mim, isso é muito gratificante. É um cara, olha, sensacional, sabe? Hoje a gente se chama de irmão, eu e ele é a minha irmã, eu o meu irmão, e nós parecemos dois irmãos mesmo, completamente apaixonados um pelo outro. Meu marido até brincou outro dia com ele. Meu, eu só deixo porque você é irmão dela, que senão, olha, não ia aceitar isso, não. E a maior, assim, fazia 24 anos que eu não punha uma fantasia no corpo. E aí, em 2020, ele põe um carnaval que o grupo 4 nunca teve, que escola do grupo 2 da UESP nunca teve, entendeu? E, de surpresa, me colocam em cima de um carro alegórico, que eu odeio carro alegórico, né? Mas eu estava comprometida com a minha perna e eles me colocaram abrindo o desfile da minha escola. Então, para mim, isso é inesquecível, inestimável, não tem nada que pague eu ver aquela minha escola tão linda, tão maravilhosa, chorando, entendeu? E E é isso, eu não sei mais o que te falar sobre isso, porque a minha trajetória foi sofrida, teve altos e baixos, tive glórias, tive tristezas, mas assim, no final, Deus, que é melhor, ele parou uma coisa digna para mim, entendeu? Para seguir a minha cultura, seguir a minha religião, mas do jeito que eu sempre sonhei acontecer, porque eu tô graça tá meu irmão vivo. É isso. O trabalho de Ailton Graça com Lava Pés é a preservação das raízes no seu mais puro. Isso. É a preservação de uma história Às vezes as pessoas não entendem por que aconteceu isso, mas é para ele preservar essa história, para ele dar continuidade, para que venha outros e continue também com essa história que é tão bonita, que é tão maravilhosa, que todo mundo respeita. Vaguinho, todo mundo respeita. Não é eu, a Rose não precisa, né? Eu sou doidinha, maloqueira, não estou nem aí com nada, mas o respeito que todo mundo tem pela minha avó e pelo Lava-Pés, para mim já é o suficiente. Eu sempre falo isso para qualquer um. Não precisa ligar para mim, que às vezes eu sou um pouco radical em relação a algumas coisas que eu acho que tem que ser diferente, alguns pensamentos meus, mas só de reverenciar a minha avó e reverenciar a minha querida Lava-Pés Pirata Negro, eu acho que para mim não tem preço, entendeu? Não tem preço mesmo. E assim, pelo trabalho social que ele está pretendendo fazer, porque eu já tinha lá atrás um trabalho social, eu amava fazer isso, e aí ele vem de encontro com tudo isso que eu sempre sonhei e que eu fui impedida de fazer, entendeu? Esse era o ponto que eu queria chegar também. Assim, Samba para a Vida, trabalho social, um trabalho beneficente também, e que é um trabalho muito presente Sim, nas escolas de samba. Isso daí aqui pelo menos aqui, que eu tenho conhecimento aqui em São Paulo, quase todas as escolas de samba mantêm um trabalho social. Vila Maria, que eu tenho um mais trabalho conhecimento social. pela proximidade, tem uma Uhum. estrutura fantástica de trabalhos sociais também. Como é que é De a trabalho questão social, isso é de verdade. trabalhos sociais beneficentes da Lava Pés Pirata Negra? Quando foi, quando foi a minha época,
Eu trabalhava com 705 crianças, né? Tirando elas da rua, ensinando quem tinha problema na escola, levando para conhecer espaço que eles não conheciam, dando alimento que eles não conseguiam ter, até dava alimento para levar para casa, porque às vezes não tinha. Tinha uma semana da gente pegar todas as crianças e limpar a cabeça deles, não deixar com piolho, não deixar com nada. Está doente, a gente tentar arrumar alguma coisa para fazer o melhor que podia. Quando eu perdi a quadra, eu não consegui mais fazer, eu ainda fiz 2 anos o recreio nas férias no IAPI, e depois tive que parar porque eu não tinha espaço para fazer. Mas eu consegui levar criança que não conhecia um museu do Ipiranga, que não conhecia um parque aquático, que não conhecia nada, não tinha noção de um zoológico. Então eu tive essa oportunidade e apoio de fazer todo esse trabalho social da quadra do Lapés, com essas 105 crianças que tinha. Agora, com o Ailton terminando de arrumar a quadra, a gente ganhou a quadra, né? E o projeto dele, primeiro que falou, e o que a gente sabe, é criar pessoas para ser teatro, de dança, de artes cênicas, enfim. O que ele faz como artista hoje é o que ele quer implantar, fazer horta comunitária, porque a quadra é bem grande. E todo esse lance de abrigar essas pessoas, principalmente o povo negro, de levar pelo menos uma faculdade, que esse projeto desse a ideia dele de fazer o projeto para que ele consiga levar alguém que não tenha condição a uma faculdade, a ser alguém de verdade na vida. Então, o projeto dele vem bem de encontro a tudo que eu queria na época que eu fazia o projeto. Eu acho que a escola de samba é só o samba. Ela precisa ajudar o próximo, ela precisa ajudar a família que desfila, a baiana que sai. Então, eu sempre agreguei isso a uma grande família. A escola de samba, para mim, é uma grande família. Então, eu tinha esse projeto, mas agora vai continuar, se Deus quiser. Acabou nessa pandemia. Espero que a gente consiga ficar todo mundo bem, né? Porque a gente já perdeu muita gente. E acabou na pandemia, o projeto possa dar início e continuar lá no Jabaquara agora. Isso é ser sambista de fato. O sambista não é só aquele cara que toca um instrumento, que sai dançando na avenida, Não, que faz um adereço de um carro, que monta uma fantasia. Não, o sambista não, a é... gente tem que se preocupar com a comunidade no bairro, não só a comunidade, mas até os que vêm de fora. Até outro dia eu ainda dava cestas básicas aqui, porque também faço parte de um grupo da Federação Paulista de Mulheres, né? Então, ajudava, de qualquer forma, eu sempre estou nesse lance do social, de agregar, de ajudar de alguma forma, entendeu? Sem dúvida alguma, o Samba para a Vida já se põe à disposição, se precisar, Legal, vamos nos legal. conhecer. Rose, o papo foi maravilhoso, já estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Só que meu convidado não se livra tão fácil de mim. Aqui a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, Rose, se Tá. você pudesse ter o poder da escrita, qual o verso de uma música que você gostaria de ter escrito? Vida que segue. Essa música é Eu boa. acho que só ela, essa música do Zeca, Vida que segue, você tem que seguir, não adianta você parar, você tem que dormir, acordar, minha vida está bagunçada, aspirar fundo e falar, eu vou vencer e vou seguir em frente sempre. Seguir em frente. Esse é o meu dilema, vida que segue, tem que seguir trancos e barrancos, vamos embora, porque ela precisa continuar seguindo, seja ela dentro da honestidade, não sei, de alguma forma você não pode deixar de esmurecer, você não pode deixar abalar a sua vida, você tem que seguir. Eu falo isso por essa experiência de quase 2 anos
nesse andador, eu uma pessoa que andava, que tudo mais, e de repente uma coluna vem e estraga a tua vida. Mas você tem que seguir, você tem que continuar lutando, então é vida que segue sempre, sempre, sempre. Sempre. Segundo momento, Rose Tá. Marcondes, Lava Pés Pirata Negro. Qual o recado que você daria para o mundo? Para o mundo, que é, primeiro, para todos nós se cuidar e cuidar da nossa cultura, cuidar do nosso bem maior. Segundo, Lava Pés teve começo, mas nunca terá fim. E o que eu posso dizer é, vamos olhar um pouquinho mais ao próximo, que eu acho que a gente precisa disso, um pouco. Todos nós, não é? De modo geral, o mundo todo, o mundo todo. Vamos olhar um pouco ao próximo, porque precisa. Nós estamos precisando, nós estamos numa fase de muita carência, de muita tristeza. Eu acho que precisa disso, de amor ao próximo, né? Sempre amor ao próximo, eu acho. Sem dúvida alguma. Acho que o amor aqui é a nossa grande palavra de ordem. Quando eu peço o recado para o mundo pessoal, acho que o amor é a palavra Eu acho que é a base principal. de tudo, o amor ao próximo, o amor ao pavilhão, o amor ao amigo, irmão. Eu acho que tem que ter mais amor, né? Que o nosso mundo está muito doido, e se a gente não tiver consciência disso, de tentar mudar isso, vai ficar cada vez pior para todos nós, né? Sem dúvida. Por fim, os meus agradecimentos. Quando eu entrei em contato primeiramente com o Ailton, ele falou para mim, para que eu entrasse em contato com você. Eu entrei em contato com o maior prazer do mundo, só que eu não tinha noção de com quem eu estava tratando. Para mim seria A Rose normal. somente, para mim seria somente a ex-presidente do Lava Pés Pirata Negro que teria mais embasamento para poder conversar comigo sobre Lava Pés. Sim. Mas não, eu estou lidando com uma herdeira direta de uma das maiores da história do samba, não só samba de São Paulo, é uma das maiores, vai me deixar. é uma herdeira direta de uma das maiores da história do samba a nível nacional, do samba como cultura. Obrigada. Madrinha Eunice Obrigada. tem uma representatividade que poucos ainda conhecem, mas que deveriam saber com quem está lidando, deveria saber de onde que vem. E você é essa continuidade. Obrigada. Você é o retrato da resiliência. Ouvindo essa história que eu ouvi hoje, você é o retrato dessa palavra que está tão em moda, que é resiliência. Você sim é o retrato da resiliência. Você ficar 20 e tantos anos à frente de uma escola que cada vez mais vai caindo, mas que não deixa ela acabar. Não deixa. Que você não deixa essa memória acabar. É um presente para nós, enquanto sambistas, para nós que enquanto gostamos de samba, para nós que enquanto gostamos de história, porque é uma cultura que não morre. Sim, então, para mim, é mais do que um agradecimento, é uma reverência, é um muito obrigado de um privilégio que eu tive de ter tido esse papo contigo. Muito obrigado de coração, Vamos ter Rose. oportunidade ainda de nos ver de perto, poder se abraçar, se cumprimentar, bater bastante papo, falar de samba, de projeto social, que eu adoro, que eu amo. Você tem que continuar com esse trabalho maravilhoso seu. Para mim, eu estou aqui sempre. Lembra, eu sou sambista, eu não sou sambeira, eu sou sambista, seja Lava Pés, Vila Maria. Lógico que eu tenho um quê pelo Lava Pés, né? Mas estou aí sempre, sempre, sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, hoje tivemos um banho de história aqui, ó. O Zimeiro Marcondes, Lava Pés, Pirata Negro. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!